Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Alexandre, muito bem-vindo. Cada peso é um peso. Olá, obrigado pelo convite, Germano, para estar aqui mais uma vez no Mais programa. uma vez, já há algum tempo que não nos encontrávamos. É verdade. Desculpa, qual é a pergunta? Cada peso é um peso? Cada peso é um peso, sim, cada pessoa vai ter um peso, não interessa se é o peso perfeito, se é o peso ideal, a própria conotação. No entanto, cada pessoa vai ter um peso, não só o peso físico, mas também aquele peso que traz das experiências, daquela bagagem da infância e da adolescência, por exemplo. Há um peso moral que nos acompanha pela vida fora? Eu acho que se nós falarmos em valores, eu acho que esse... valores, sim, ou crenças, é esse peso que nós podemos perfeitamente levar para a nossa vida e, consoante as nossas experiências, nós podemos mudar essas crenças, esses valores para valores e crenças que nós nos adequamos mais naquele momento, naquela etapa da nossa vida. Ou seja, nós temos que adequar a nossa alimentação e os nossos hábitos conforme a idade que temos. Por exemplo, é uma forma... Enquanto estudantes e enquanto trabalhadores depois no mercado ativo, não é? E depois enquanto idosos. E quando reformados. Claro que sim, porque a atividade física vai praticamente ser pouca e então as necessidades também alimentares e calóricas vão ser diferentes. Aqui diz que o peso perfeito para si, é o título do livro. Geralmente associamos o peso à altura, mas pouco mais. Que outras associações é que devemos ter em conta? Por exemplo, temos que, na parte da atividade física que nós falamos, nessa situação, se a pessoa pratica mais exercício ou menos exercício, tendo em conta também que tipo de exercício, porque pode ser um exercício mais cardiovascular, pode ser uma musculação, podemos falar de atletas de alta competição, portanto aí também temos que contar também com o clima, o verão ou países mais quentes também, a parte da hidratação. No caso de Portugal? No caso de Portugal, vamos agora entrar para o verão. Portanto, alimentos mais frescos, que acabem por hidratar mais e uma boa ingestão de água é o ideal. Temos também fatores de patologias, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, uma retenção de líquidos, uma doença cardiovascular também vão requerer... na parte do peso, o próprio nutricionista tem que especificar e ter isso em conta, e outros casos, a amamentação, no caso das mulheres, na gravidez, portanto temos inúmeros casos em que o próprio peso e o próprio nutricionista, além da altura que o Germano falou, nós temos que ter em atenção. Qual é, por exemplo, alguém que, por média, meça 1,70 m, quanto é que deve pesar? Então, seria o peso ideal? O peso ideal, vamos falar em entre 62 e 65 quilos. Seria o peso ideal para aquela pessoa. Depois, por exemplo, a partir de uma determinada idade, há pessoas e há homens e mulheres que acham que têm 20 anos e já têm 40 ou 50 e depois acabam por morrer em maratonas, como aconteceu recentemente em Lisboa, que 2 atletas se sentiram mal, um acabou mesmo por falecer. Isso também, ou seja, não é preciso só ter vontade, é preciso também ter condições físicas para praticar esse tipo de atividade. Sim, e acima de tudo nós também temos que ter o cuidado com o nosso corpo, de ir ao médico, ao nosso médico assistente com alguma regularidade para fazer o nosso check-up, ver as análises, porque existem muitos, o caso do Mikos Fayer, que era do Benfica e acabou por ter aquele ataque em pleno campo, e entre outros adolescentes e jovens adultos que acabam por ou não são detectados esses casos e depois mais cedo ou mais tarde a parte genética acaba por catapultar essa situação, ou então eu não sei o que é que se passou com esses dois supostamente atletas, mas acredito... Sim, presumo que fossem atletas amadores. Não era o caso do Miklos Fayer, que ainda por cima estava, e como todos os seus colegas com certeza, sendo atletas de alta competição, estão profundamente vigiados. Claro que sim. O que se torna a coisa ainda mais estranha. Pois, porque muitas vezes também, se a pessoa tem uma carga genética ou potencial para aquele risco e não foi detectado, nem os pais detectaram, por exemplo, quando eram mais novos, mais cedo ou mais tarde a própria doença vai ter que se manifestar nestes atletas amadores. Se eles, ou por qualquer motivo, nós também não sabemos se tiveram o Covid-19 umas semanas antes ou não, portanto existem sempre algumas variáveis que devem ser identificadas para posteriormente serem comunicadas
e não estarmos também a dizer que tenham cuidado a fazer exercício físico faz mal, não, pelo contrário, faz bem, desde que haja Mas com conta, peso e medida. Claro, com uma vigilância por parte do professor de educação física, preferencialmente, e acima de tudo pelo médico assistente. O Alexandre falou aí na Covid, que é algo que foi transversal a todo o mundo nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, deixou sequelas, embora não estejamos ainda livres desta doença, mas deixou sequelas com certeza físicas e morais em muita gente que deixou de ir até praticar desporto ou ir ao ginásio. Sim, foi a verdade. No meu caso, eu fui uma das primeiras pessoas ou seja, eu acho que antes de ser comunicado cá em Portugal já tinha tido uma grande constipação e eu creio que tenha sido o Covid. Mais tarde, para ir trabalhar, pediram uma análise ao sangue para saber os anticorpos e eu já tinha os anticorpos. E perguntaram, então Alexandre, mas tiveste alguma constipação neste período? E disse, não, neste período, se tive, fui assintomático, porque a única grande constipação que eu tive foi na passagem de ano de 2019 para 2020. Ainda não se falava do Covid em Portugal. Portanto, Era só na China. Só na China. Portanto, tive 6 dias em casa, praticamente com febre, com dores musculares. Foi a única grande constipação que eu tive, neste caso gripe. Fora isso, se tive, fui assintomático e efeitos secundários. Eu não os tive. Há pessoas que eu, por exemplo, treino no ginásio, vou praticamente todos os dias e as pessoas acabam por dizer que estão mais cansadas, a própria respiração acaba por ser diferente. Logo aí o tipo de treino tem que ser um treino muito mais soft, portanto um treino muito mais brando para conseguirem atingir as capacidades que atingiam antes de ter o Leva é mais tempo. Sempre mais tempo. Qual é o tipo de perguntas que costumam fazer? Não sei, fazem-me tantas perguntas. Não existe peso ideal, é tal. Pessoas... Mas é um mito? O qual? O peso ideal. Eu acho que o peso ideal é um mito, porque há pessoas com excesso de peso que sentem-se perfeitamente bem com aquele corpo, sabem que o excesso de peso pode provocar doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e outras doenças associadas. No entanto, vivem a vida de uma forma alegre e feliz, mesmo com esse excesso de peso, porque não vai implicar noutras partes ou noutras temáticas da vida, nomeadamente na prática de exercício físico, na atividade sexual, no relacionamento dos íntimos. Claro, portanto, se não afeta e se a pessoa sente-se bem como está, portanto, o peso perfeito ou o peso ideal não é uma utopia. E o Alexandre costuma tentar mudar a vida dessas pessoas ou não? A minha abordagem atual é uma abordagem muito mais holística. Traduzindo isso em português. É uma abordagem em que eu tenho atenção ao corpo, à mente, às emoções, à energia e ao espírito das pessoas, porque eu não só vou tratar o cliente, a pessoa que me procura, apenas fisicamente. Eu tenho que ir procurar quais são as emoções que estão por detrás que fazem com que a pessoa coma excessivamente ou tenha uma compulsão alimentar. Nesse caso, cada um de nós tem uma história para contar. Sempre, sim. Eu tenho a minha. Pronto. Queres saber a minha? Faz favor. Pronto, então a minha, além de ser nutricionista, claro que tenho sempre cuidado com a minha alimentação. Pelo menos tenho que dar o exemplo. Sim, mas isso é uma crença. As pessoas não sabem se eventualmente posso ter uma doença que me leva ao excesso de peso, por exemplo. Ou a ausência de peso. Ou a ausência de peso. Há o outro extremo e o outro lado da balança, claro, da moeda, neste caso. Ou mesmo a toma de medicação ou outras situações paralelas que podem fazer com que o nutricionista, ou neste caso o Alexandre, tenha excesso de peso. No meu caso, eu nasci gêmeo, com o meu irmão gêmeo, e aos 6 anos, infelizmente, ele foi atropelado de moto. O que é que aconteceu aí? Aconteceu que os meus pais, principalmente a minha mãe, ficou com problemas em termos de stress, de ansiedade. A perda de um filho é sempre a perda de um filho. E ela começou a ter problemas do aparelho urinário, ou seja, tinha que ir frequentemente à casa de banho urinar. O que é que aconteceu nos anos seguintes? Sempre que os meus pais iam me levar ao colégio, parávamos junto ao colégio, ia a uma pastelaria e ela comprava sempre um doce, um bolo para mim e para a minha irmã. Isto todos os dias. Para quê? Para ela poder usufruir da casa de banho, tinha que fazer sempre um gasto nessa pastelaria.
Eu, a partir daí, nos primeiros anos, ainda consegui manter o peso, e depois comecei a aumentar o peso. A minha mãe mesmo que involuntariamente. Mesmo que involuntariamente, ou seja, afetou-me indiretamente a morte do meu irmão no meu peso, mas de uma forma indireta, porque influenciou muito mais a minha mãe. A minha mãe podia ter encontrado uma solução de ir beber um café ou comprar uma garrafa de água em vez de comprar bolos para os filhos, mas... Diariamente. No entanto, encontrou esta solução. E eu não a culpo por isso, porque ela não sabia fazer melhor, eu também não sabia, porque eu podia dizer, mãe, não quero, compra para ti qualquer coisa. Seria quase uma ofensa. Não sei se seria uma ofensa. Ela faria isso com tanto carinho, não é? Porque nós estamos habituados, quando estamos a dar com carinho, mas muitos de nós também não sabemos receber da mesma forma. A própria sociedade incutiu dá, e quando tu recebes, nós não sabemos receber. Foi uma situação muito gira na RTP1 com a Tânia Ribas de Oliveira, quando fui ao programa dela, que tivemos uma conversa e eu percebi, uau, eu tenho que saber receber, e percebi isso com a Tânia. Tomei consciência, e então a partir daí, há uns anos atrás, de trás para agora, que eu começo já a saber receber. Nessa altura, depois o meu peso foi aumentando e comecei a ter falta de autoestima, falta de amor próprio, não comecei a gostar do meu corpo, comecei-me a ver como mais peso, não era obeso, mas já tinha excesso de peso, tinha uma barriga volumosa, não me gostava de ver ao espelho, a roupa era tudo mais largo, até que quando eu entrei para a faculdade, e na praia, eu ia para a água na praia e chegava assim ao areal, vestia logo a t-shirt com vergonha do meu corpo. Tomei consciência disso. Com quantos anos? 20? Não, então eu comecei a ter excesso de peso a partir dos 10. Dos 10 anos. Até ter entrado na faculdade com 18. 18, portanto é muito importante esta fase da adolescência, porque nós também estamos a estruturar a nossa personalidade. E a tentar cativar o sexo oposto. Claro que sim. Muitas decepções, um turbilhão de emoções, e foi realmente o curso de nutrição que eu comecei-me a perceber, comecei a aprender a comer melhor, comecei a perceber o quanto eu tenho que gostar de mim, e foi a partir daí que eu comecei a cultivar mais o amor próprio, a autoestima, a minha segurança, a minha confiança, e dessa forma sou eu. E a mãe deixou de comprar os bolos? Naturalmente deixou de levar à escola, não é? Depois sim, mudámos de casa. Ao mudarmos de casa, era só o meu pai que nos ia levar ao colégio, ela ficava em casa, portanto deixou de haver bolos. No entanto, e depois mudei de escola, e depois fui para a faculdade, portanto foi tudo uma fase de crescimento que eu agradeço ao universo por ter tido, para perceber qual é o caminho que eu não quero seguir, e sim qual é o caminho que me faz feliz. E que de facto levou a esta descoberta. A nutrição ou o curso de nutricionismo foi uma boa descoberta? Foi. Inicialmente eu queria ciências farmacêuticas, no entanto eu não consegui entrar para ciências farmacêuticas porque a média era bastante elevada, acabei por ir para nutrição e engenharia alimentar, e quando eu passei para o segundo ano, fiz o primeiro ano, quando passei para o segundo já podia fazer ou pedir equivalências para ciências farmacêuticas e seguir farmácia. Isso aconteceu ou não? Não aconteceu de todo. Já estava tão emaranhado na nutrição que eu disse, não, é isto que eu quero fazer. É muita competição, até porque todos os seres humanos são um bocadinho nutricionistas, sabem o que é que devem comer, sabem o que é que faz bem ao corpo, o que é que não faz. E o que é que não devem comer. Ou o que é que não devem comer. Eu acho que devem comer tudo. Porque acima de tudo nós temos que fazer, para conseguir um bom emagrecimento e que o peso seja sustentável, Germano, nós temos que fazer as pazes com a comida. E as pazes com a comida engloba comer de tudo. Eu neste momento, se eu apetecer-me chegar logo à noite a casa e comer ou à noite ou à tarde um pacote inteiro de bolachas ou batata frita ou meio quilo de gelado, eu como. Há momentos assim, aos quais temos que resistir naturalmente. Ou não, porque eu trabalho tão bem as minhas emoções que eu sei que vou comer aquele alimento, que sei que é rico em açúcar ou que é rica em gordura, e sei que não vai influenciar o meu peso, até porque o Germano deve saber ou não, eu tenho o livro que é a dieta de chocolate. Sim. E a dieta de chocolate foi numa altura que eu andava a comer mais chocolate, que eu comecei a ver o meu peso a emagrecer. O meu peso a descer.
E nessa situação eu disse, há aqui qualquer coisa no chocolate, que eu estou a comer mais chocolate do que o normal, e então fui verificar em estudos científicos e tudo mais, que o próprio chocolate ajuda a emagrecer. Portanto... Cá está o outro mito. Outro mito, exatamente. Se nós estivermos bem com a vida e se nós comermos os alimentos sem remorsos, sem frustração, comi, fiz mal, não devia ter comido, isso sim, esse sentimento de culpa, esse sentimento de frustração é que vai fazer com que depois a pessoa entre numa espiral descendente e engorde. É como que as pessoas depois vão comer. Bom, isto é para a desgraça. Hoje vamos comer de tudo um pouco. Hoje e sempre. Hoje e sempre, não é? E aqueles que fazem dieta entre segunda e sexta-feira e ao fim de semana relaxam? Há de tudo, Germano. Há pessoas que agora me consultam que estão a fazer o jejum intermitente para emagrecer e durante depois o jejum da moda? É a dieta da moda, nem é jejum, é a dieta da moda. Sou contra. Então vamos lá pôr os pontos nos is. Pronto. É contra porque? Sou contra porque as pessoas procuram um jejum intermitente para emagrecer, sendo como se fosse uma dieta. O que acontece? Acabando o jejum intermitente ou acabando essa dieta, a pessoa volta a alimentar-se de forma normal. Se tinham uma restrição calórica e voltando à alimentação dita normal, vão começar a comer mais calorias. Mas esse jejum é feito com alguma base temporal? Eu vou começar hoje para acabar daqui a 6 meses ou não? Ou é para manter ao longo da vida? Eu acho que as pessoas não conseguem manter... Nem nós nos mantemos ao longo da vida, quanto mais uma dieta, mais os fatores sociais, mais os fatores emocionais. Familiares. E já vamos voltar à grande verdade, que são os fatores emocionais deste peso perfeito para si. Portanto, o jejum, qualquer dieta, a pessoa não consegue manter uma dieta por muito tempo. Não acredito nisso. O jejum, o que acontece é uma dieta restritiva em termos calóricos. A pessoa, acabando esse tipo de alimentação, volta a ter os maus hábitos alimentares. Mesmo que não sejam os maus hábitos, voltam a ter um aporte calórico superior àquele que fazia e o peso volta a aumentar. E então... como é que a pessoa pode reverter a situação? Eu acho que acima de tudo tem que consultar sempre um nutricionista, porque o nutricionista é que é o profissional. 2 vezes por ano? 2 vezes por ano de preferência? Sim, como ao dentista, nem que seja de 6 em 6 meses. Se houver necessidade de uma terapia, seja ela para emagrecer, para controlar o colesterol, para descer a tensão, aí sim se calhar pode ser de mês a mês ou 2 em 2 meses, consoante as necessidades de cada cliente. Mas acima de tudo, Germano, é consultar um nutricionista para a prescrição de um plano alimentar personalizado. Daí o peso perfeito para si, portanto uma coisa mesmo à medida da pessoa, não é? Qual é a influência que o cérebro, onde residem todas as nossas emoções, tem? E aqui vamos ao cerne da questão. É assim, cada pessoa é uma pessoa, tem experiências de vida diferentes e muitas delas, a televisão, por exemplo, é um excelente caso. Cada vez mais existem programas de obesos em canais privados, que não são os nossos, mas nos canais privados vê-se programas de televisão em que começam a abordar o aspecto emocional na perda de peso. Situações do passado como... Que também existem, que as pessoas pensam que, por exemplo, um grande desgosto, como é a perda de um filho, ou um grande trauma de amor, por exemplo, que dá para a pessoa engordar, come imenso pão, substitui o carinho pelos farináceos. Mas não, o oposto também é verdade. Também é verdade. No entanto, poucas são as pessoas que conseguem perder peso em situações ou dolorosas, ou traumáticas, ou de sofrimento. O que acontece mais são as pessoas descontrolarem-se em termos de alimentação e procurarem nos alimentos o conforto ou aquela necessidade de carinho que o próprio Germano falou, que não têm. Portanto, o alimento... Inconscientemente. Os alimentos nunca nos vão desiludir. Eles estão lá. As pessoas podem nos desiludir, ou as situações em si, mas os alimentos nunca vão desiludir. E então eu vou procurar na alimentação o carinho que me falta, ou o carinho que eu preciso, e que eu próprio ainda não tomei consciência que não me dou, vou procurar na alimentação. E então o que é que as pessoas devem fazer? Portanto, neste caso, o cérebro é fundamental para começar a tomar consciência. Além da consulta de nutrição, o que eu aconselho, por exemplo, no livro, é as pessoas procurarem terapias holísticas.
Tenho aqui uma série delas. Vamos falar um bocadinho delas, então. Portanto, temos... e depois depende também da pessoa para pessoa. Temos pessoas mais mentais, mais racionais, em que a ciência só querem seguir a base científica, e aí nós podemos recorrer à acupuntura, podemos recorrer, por exemplo... à acupuntura, e à programação neurolinguística, porque ajudam, existem... Estamos a falar em medicinas alternativas? Medicinas alternativas, para superar essa parte emocional. Ir lá atrás, à parte do trauma, ou da situação mais dolorosa ou de sofrimento, ressignificar a situação para conseguirmos, neste momento, termos a nossa história de vida, a nossa experiência, sem estar com o tal trauma. Ou seja, ressignificamos a situação. A ordem dos médicos ou dos nutricionistas valida esse tipo de ações ou não? Olha, eu vou ser sincero. Não me interessa se validam, se não. Cada um sabe de si. Eu, enquanto nutricionista, nas minhas consultas de nutrição, faço o que os outros colegas fazem, sigo os protocolos da consulta de nutrição. Terminada a consulta, no fim da consulta, já não existe consulta de nutrição, eu depois pego com a pessoa e tenho esta abordagem mais holística. Portanto, eu não faço misturas, é um facto. No entanto, o que a ordem dos nutricionistas ou dos médicos diz, pouco me interessa. O que me interessa é o resultado final e a felicidade, e que o cliente que me procura consiga atingir os próprios objetivos que ele procura. Mas o Alexandre pode ser considerado um outsider ou não? Outsider como assim? Fora da caixa? Sim, não segue, como dizem os ingleses, o by the book. Ou seja, de acordo com as regras estabelecidas. Eu sigo as regras estabelecidas e acrescento outras. Pronto. No entanto, as pessoas procuram por causa disso. Por causa das outras. Por causa das outras. Eu tive há coisa de um mês atrás, nem tanto, uma cliente que me procurou, que andava em 2 consultas de nutrição de 2 pessoas diferentes, 2 profissionais diferentes, e veio à minha, não queria a consulta de nutrição, não lhe interessava a dieta personalizada, mas sim interessava-lhe a parte mais holística, a minha vertente mais holística. E pronto, e foi feita a consulta. Não chamo consulta de nutrição porque não foi uma consulta de nutrição, mas sim foi uma terapia. E deu resultado? Estou à espera que venha a próxima consulta. Para ver se realmente, claro, se aquilo teve algum significado até na própria autoestima da pessoa, porque isso é importante. Ó Germano, mas é importante que muitas vezes as pessoas procuram-nos e já sabem qual é a conclusão. Ou seja, sabem do problema que existe. As pessoas não deixam isso em aberto? Não deixam em aberto porque nós próprios temos as nossas respostas. Mas podem não ser as certas. Todas as respostas são certas, independentemente do resultado. Nós temos que tirar a experiência, temos que tirar o que é que eu tirei desta experiência. Há muitas pessoas que me procuram e em conversa no ginásio, por exemplo, Alexandre, a minha relação terminou, no entanto eu estou à espera que outra pessoa se apaixone para eu sair desta relação, porque eu não tenho coragem. Ou seja, a própria pessoa já sabe que a conclusão daquela relação é o divórcio ou é o terminar. Já estão a fazer planos por antecipação. Não é por antecipação, elas próprias já sabem que, elas e eles, que o relacionamento terminou e só estão à espera para não serem acusados ou acusadas de pedirem o divórcio ou de terminarem a relação. Preferem que a outra, estão à espera mais não sei quantos anos que a outra pessoa se apaixone por outra pessoa, para sim ser a outra pessoa a dar o passo, porque elas não querem dar o passo. Isto acontece. O que eu simplesmente em terapias faço é tomar consciência dos anos que a pessoa está a perder de felicidade. Mas o Alexandre, para além de nutricionista, é também terapeuta e psicólogo? Não sou psicólogo, mas sou terapeuta. Tenho várias terapias, nomeadamente sou master em PNL. O que é isso? A programação neurolinguística. Tenho terapias como leitura de aura, leituras energéticas, de barras de access, theta healing, de massagem. Portanto, eu sou um bocadinho de tudo. Mas há muita gente que não crê nesse tipo de atividades, que é descrente. São essas pessoas que não me procuram e eu fico feliz por irem aos meus colegas.
Porque os meus colegas, se calhar, têm mais capacidade para esses descrentes do que eu. Mas é uma questão de persuasão? Não. Se eu quero um Mercedes, eu vou comprar um Mercedes. Se eu quero um Opel Corsa, vou comprar um Opel Corsa. E essas pessoas não me procuram porque eu não vou conseguir ajudar. As pessoas que querem uma abordagem diferente são essas pessoas que me procuram, Germano. E eu sim fico feliz com isso. Porque querem um método diferente. Porque as dietas, as pessoas já fizeram tantas vezes dietas, muitas das pessoas que me procuram, com resultados a curto prazo positivos, mas depois voltam a aumentar o peso e esquecem. Pois, esse é que é o problema, que as pessoas fazem um esforço brutal para perder 10, 11, 20 quilos, mas depois para os manter é que é o diabo. E então a solução está neste livro. E eu vou explicar porquê. Porque, vamos supor que eu tenho uma mulher, ou um homem, não interessa o sexo, foi abusado sexualmente quando tinha 10 anos. A pessoa, mais cedo ou mais tarde, devido a estas consequências, não contou a ninguém, abusou na comida, ficou com excesso de peso. Aos 25, 26 anos, quer emagrecer e até consegue, com uma dieta, consegue emagrecer. Se porventura esse abuso está cá, no nosso corpo, não é? Se porventura existe um gatilho, um detonante que faz com que a pessoa volte a lembrar-se da situação passada, porque não foi trabalhada, ou pode ser através de um filme, através de uma notícia, exatamente do cheiro ou de um som que faz recordar a situação passada, a pessoa vai entrar em stress e a pessoa vai vingar-se na alimentação. Vai comer. Qual é o intuito da pessoa que sofreu um abuso sexual comer? É ficar feia ou feio ou inesteticamente para não ser bonito. Para ser rejeitado? Para ser rejeitado, se eventualmente houver de novo um contacto sexual. Uma tentativa nesse claro. sentido. Então, e qual é, neste caso, Alexandre, a importância, por exemplo, do hipnotismo? A hipnose é importante para a própria pessoa ir lá atrás e conseguir... Muitas vezes a pessoa pode estar associada, eu também tenho curso de hipnose, por exemplo, estar associada ou dissociada, e o que é isto? Associada é a pessoa estar a viver novamente o que sofreu no corpo, e dissociada é como se a pessoa estivesse a ver um filme, ou seja, não está dentro do corpo, mas está a ver toda a situação como numa tela. Como se estivesse logo, em termos de emoções ou de sentimentos, é completamente diferente. E o objetivo da própria hipnose é a própria pessoa encontrar uma solução para ressignificar esse trauma. E isso consegue-se? Consegue-se. E cada vez mais... Consegue-se modificar o passado? Não se modifica o passado, porque o passado é o que lá está, mas conseguimos dar uma nova história, um novo significado àquela situação traumática. Mas a pessoa, quando acorda da hipnose, lembra-se daquilo que lhe sucedeu? Sim, porque a pessoa está consciente, a pessoa entra em estados de relaxamento profundos, mas está consciente de tudo. Portanto, ouve, fala, responde? Sim, também responde, e é interessante que as pessoas que têm mais sensibilidade ao som, à audição, por exemplo, os cantores, podem se identificar muito com a hipnose ou com as meditações guiadas. Porquê? Porque são muito sensíveis ao som. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais sinestésica de sensações. Portanto, eu se calhar com hipnose... Eu sou um bocadinho tudo, porque eu gosto muito desta temática, portanto eu acabo por me embrulhar, e quando quero trabalhar as minhas próprias coisas, qualquer terapia me ajuda. No entanto, as pessoas mais sensitivas ou mais sinestésicas são aquelas que se calhar preferem o EFT, que é o tapping, que é através de toques, nós também conseguimos aliviar todo o stress e ressignificar os traumas com diretrizes ou com afirmações positivas para ajudar a ultrapassar. E houve pessoas que eventualmente, através de uma hipnose, descobriram algo que desconheciam do seu próprio passado?
Eu acredito que há situações, muitas vezes, até próprio em sonhos, comigo nunca se passou, mas pessoas que... Tem um sonho recorrente, não é? Sonhos recorrentes, não percebem, veem um vulto, veem qualquer coisa e quando fazem as sessões de hipnose acabam por perceber que ou foi o padrasto ou que foi alguém que eventualmente estava... envolvido. Exatamente. Portanto, houve ali um bloqueio, não é? Houve bloqueios. E existem bloqueios. Aquela história de realinhar os chakras, isso é mesmo verdade ou não? Claro que é. Eu tenho aqui uma das terapias holísticas, é a massagem holística, em que o próprio terapeuta que tem essa capacidade de conseguir localizar os tais 7 chakras, saber como é que os 7 chakras estão a trabalhar e dessa forma realinhá-los com outras técnicas, pode ser com aromoterapia, com cristais, com óleos essenciais, conseguir através do toque perceber que aquele chakra precisa de ser curado ou precisa de ser trabalhado e estar a fazer essa massagem vá mais holística, terapêutica, para determinado fim. Alexandra, mas como é que nós podemos, para o leigo e para o comum dos mortais, como é que podemos saber se aquilo é verdadeiro, se ultrapassa um pouco a fronteira do charlatanismo? É experienciar e viver. Eu não sei se Londres é bonito ou não, se eu lá não for. Eu não sei se... Portanto, aconselho pelo menos uma vez na vida alguém experimentar passar por uma situação destas e depois tirará as suas próprias conclusões. Sim, claro, até porque eu já tirei vários cursos e uma coisa que eu percebo é que grande parte dos mestres ou quem dá os cursos e tudo mais quer muito poder e dinheiro. Estamos numa sociedade em que crescemos assim, é normal que depois várias pessoas queiram poder e dinheiro. O que é que acontece? A aprendizagem fica. E graças a Deus que muitos deles dão-nos uma experiência, uma aprendizagem espetacular se nós não nos virarmos e focarmos no dinheiro e no poder. E nessa situação, o que é importante eu voltar a dizer? Que qualquer terapia é uma terapia fantástica, desde que a pessoa tenha consciência dela, por exemplo, e saiba o que quer tratar. Neste caso, se nós quisermos trabalhar, por exemplo, com cristaloterapia, cristais, que é uma energia subtil, até porque os cristais não são de hoje. Os cristais já vêm dos egípcios, já vêm dos romanos, já vêm dos incas. Portanto, não é uma coisa de hoje. E os próprios cristais, quem quer diminuir, por exemplo, o apetite, pode utilizar a apatite. Quem quer trabalhar mais a parte emocional, equilibrar, pode utilizar uma esmeralda. Portanto, existem os cristais. Não é de um dia para a noite que já utilizei a esmeralda, já estou bem de emoções. Não. É um continuar, um uso recorrente que ajuda a equilibrar. Mas há muita gente que é um bocado como a religião, que são verdadeiros ateus. Não acreditam de todo. Como é que se consegue convencer do contrário? Eu não convenço ninguém. Não convenço. Digo, as pessoas que me procuram já sabem aquilo para o que vêm. Ao que vão, exatamente. Ao que vão. Se querem uma coisa muito mais, uma consulta de 20 minutos, que não é comigo, que eu não consigo ter consultas de 20 minutos, infelizmente, ou felizmente, para mim. Porque é muita gente. Não é muita gente, é uma consulta que requer a parte nutricional e no fim da consulta ter uma abordagem mais holística requer tempo, uma aprendizagem, estou próprio a dar consciência. E a pessoa tem que estar disponível também. Tem que estar predisposta a isso, não é? A receber, pronto. E é interessante que... tenho as consultas cheias, não me queixo, e tenho aquelas que tenho que ter. Se querem as consultas mais rápidas, mais científicas, em que a pessoa não conta um bocadinho da vida dela própria para o profissional, acredito que existem muitos colegas meus que fazem isso e são excelentes, nem ponho em causa o trabalho deles. Durante o verão, nós percebemos que na primavera há muita gente que tira os casacos e vai diretamente para os ginásios ou começa a praticar as ditas dietas milagrosas. Isso existe mesmo? Ou seja, as pessoas querem perder peso no espaço do mês para depois terem uma boa figura quando forem à praia ou à piscina? Existe, infelizmente existe.
É nesta altura do ano que os ginásios ficam mais cheios, é na altura do ano que tudo a malhar, não é? Tudo a malhar, mas a malhar mal, não é malhar bem. Infelizmente, eu vou ao ginásio praticamente todos os dias, faço 5 a 6 vezes por semana ginásio, mais ou menos de 2 horas a cada sessão. E é triste eu ver essas pessoas que chegam a março, abril a irem para o ginásio, não sabem o que é que estão a fazer, muitas vezes nem têm esquemas de treino prescritos pelo profissional de educação física, estão a fazer coisas sem noção, erradas, mas técnica, postura. Eu acho que para quem nunca foi a um ginásio tem que ir uma primeira vez e ter uma consulta. Eu acho que isso não sei se é das regras mesmo, não é? Não, é das regras, mas depois é o cliente que decide se quer ir marcar essa avaliação ou não. Pronto, e muitas vezes as pessoas só vão lá 3, 4 meses, março até junho ou março a julho, e depois já não voltam, depois só para o ano, e tive o ano passado, não vou ter este ano, acabam por achar que sabem, e depois é o corpo físico que depois é uma dor aqui, uma dor ali, um jeito acolá, e acaba por, infelizmente, estou a dizer mesmo infelizmente, que esta situação acontece e devia ser uma coisa pensada no futuro e não a curto prazo. Há pouco falávamos na malta mais jovem, sobretudo as raparigas, elas identificam-se muito com o que vêm nas revistas e com os padrões de beleza da televisão. Isso não será muito frustrante quando esses objetivos não são alcançados? Acredito que sim. A culpa disto é o nosso sistema. A nossa sociedade que impõe esse padrão de vejam beleza. Como é que emagreceu. Ainda por cima, por exemplo, muito poucas lojas têm os X, os XXX ou o 4X, ou não sei o quê. Muito poucas lojas de roupa, então as de marca não têm de todo. Pois não. E o que acontece, além dessa situação, que é a imposição da sociedade, magreza é sinónimo de sucesso, é a parte psicológica de nós, inconscientemente, se calhar eu também faço alguma comparação com o ator X, elas fazem comparações com as atrizes e com as cantoras XPTO, e por norma o que é que nós vamos comparar? As nossas piores coisas com o melhor do outro. E estamos a fazer mal, devíamos pelo menos comparar defeitos com defeitos e qualidades com qualidades, e a nossa cabeça não. Ela tem olhos azuis, eu tenho olhos castanhos, ela é mais bonita, eu sou mais feia. São coisas, situações que não devia ser feito, mas a sociedade assim, a indústria alimentar também provoca isso. E em termos de emoções ainda mais, quando diz bebe isto ou come isto, que tu vais ficar feliz, vais ficar alegre, mesmo que nós, comer isto vou ficar alegre, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 vezes ao mês, nós vamos acreditar que comer aquele pedaço de não sei do que eu vou ficar alegre e vamos comprar o pedaço. E quando isso não acontece? Eu não sei, eu acredito que o marketing está muito bem trabalhado, até porque as próprias cores das grandes empresas e destas multinacionais da área alimentar, se nós formos verde, é tudo vermelho, é branco, é o amarelo. Eu não vou estar aqui a falar marcas porque não interessa, mas se nós formos ver as grandes marcas, é vermelho. E o vermelho é para chamar a atenção ao cliente. Eles são espertos. Isso é cromoterapia, também está aqui referido. A cromoterapia, exatamente. E o vermelho é excelente. Temos ali o Alexandre com vermelho. Quem quiser usar vermelho, por exemplo, é excelente para fazer exercício físico. Se eu um dia estou mais cansado, chego a casa, não me apetece fazer exercício físico. Se eu vestir uma t-shirt vermelha, ou qualquer coisa vermelho, uns calções vermelhos, a própria cor vai-me incitar a fazer exercício físico. E se nós formos ver as cores de África, são cores garridas, berrantes, porque é o sol, é o calor, e aquilo faz tudo. Claro, até porque às vezes nos próprios, só fazendo um parênteses, os próprios funerais são muito mais alegres e cantam e dançam, que é algo que choca a sociedade ocidental. Completamente. Portanto, a própria filosofia e a própria alimentação deles. A alimentação deles é uma alimentação. Nós compramos para ter durante uma semana ou 15 dias ou um mês, eles não. Eles compram as coisas no próprio dia e fazem. É uma alimentação muito mais fresca, é uma alimentação muito mais natural do que a nossa. Que nós compramos coisas congeladas e conservas para termos em casa para a semana toda. Para a semana toda, exatamente. Então, neste caso, por exemplo, porque é que
só os quenianos ou alguns dos tanzanianos é que ganham as maratonas. Não há europeus a ganhar. Mas isto é em todo o mundo. E eles são magrérrimos, não é? É interessante porque eu, nas minhas consultas de nutrição, por vezes até faço comparações na parte do exercício físico e falo dos maratonistas e dos velocistas. Os velocistas, 100 metros, 200 metros, têm que ser todos grandões, pernões grandes, e são todos mais da raça negra a ganharem. E eu tenho o Usain Bolt, por exemplo? Sim, eu tenho uma explicação por causa disso, porque a raça negra foi escrava durante centenas de anos, portanto, quem era mais fraquinho morria, portanto, eles têm uma genética diferente da raça branca, que eu creio por causa disso. No entanto, não digo que hajam outras predisposições. Pronto, então eles são todos grandes porque querem velocidade, querem ganhar para velocidade, então tem que ter força, tem que ter massa muscular. Os outros não, os maratonistas, como é uma prova de resistência, quanto menos peso tiverem, mais cadência, mais, como é que se diz, melhor vai ser a passada para conseguirem atingir os objetivos. E se nós virmos, eles são todos magros porque conseguem atingir esses resultados. Isso, comparando com alguém que deseja manter uma dieta, é uma maratona também. Em termos de exercício, sim, ou de alimentação, ou tudo junto? Tudo junto, tudo por junto. É, mas é uma... Não é uma corrida de 200 metros, mas, são 42 km, 40, não é? Mas no final, se a pessoa tiver consciência do que foi trabalhado e como trabalhou, acho que vai ser um prazer enorme. É como comprar uma casa, como comprar o primeiro carro, acho que é uma vitória. É uma vitória, exatamente, é uma vitória. E isso só se alcança com o quê? Com a cabeça e com o espírito e com o corpo? É com tudo. Acima de tudo, a pessoa tem que ter força de vontade para alcançar o objetivo. Um objetivo. Tem que ter, eu acho que mais que força de vontade tem que ter um objetivo. E neste caso até podemos traçar tipo um plano de ação. Eu quero perder 10 kg em 6 meses. O que é que eu preciso de fazer? Primeiro, vou consultar um nutricionista. Depois, vou me inscrever num ginásio, se já não ando. Terceiro, vou começar a ter... vou fazer umas compras muito mais acertadas. Quarto, quero fazer caminhadas com os meus amigos para socializar mais. A companhia acho que é muito importante em vez de ser um treino isolado, acho eu. É assim, eu prefiro treinar sozinho. Eu já disse, acho Cada caso é um caso, não é? Eu já disse publicamente, eu para treinar só treino com... E eu digo os meus pretos, porque eu só gosto de treinar com pretos, porque acho que os brancos não sabem treinar. E agora a raça branca vai toda cair para cima de mim. A sério, eu já treino há 21 anos e gosto de treinar com os meus pretos. Com brancos não gosto. Se me pedem para... Alexandre, vamos treinar? Não. Eventualmente uma vez ou outra, mas eu acho que eles não sabem treinar. Pronto, a raça negra acho que tem outra predisposição, outra disciplina, outra força que os brancos não têm, portanto eu gosto mais de treinar com eles. Agora, experimente dizer isso a alguém que não acredita, por exemplo, ou que tem ideias pré-concebidas. Isto pode ser uma crença minha. Agora alguém vai me ouvir e vai dizer: Alexandre, olha, vem treinar comigo e não sei o quê. E eu sou branco. E sou branco. Eu posso aceitar o desafio. Agora, cabe-me a mim depois fazer a minha conclusão. Nos ginásios, por exemplo, eu estava-me a lembrar que há muitos suplementos, mais do que medicamentos, muitos suplementos para as pessoas tomarem, nas bebidas energéticas e não sei o quê. Algo em excesso também é uma coisa contraproducente. Sim, se a pessoa estiver a fazer suplementação e não saiba o que é que está a fazer... Ou injeções, como já temos conhecimento de pessoas, até de figuras públicas, que se auto-injetaram ou injetaram por conta própria e depois foi o resultado que se viu. Eu vou ser sincero. Eu, na minha opinião, acho que tudo o que seja para aumentar a autoestima e o amor próprio, eu acho que sim, se houvesse um acompanhamento médico. Essas substâncias, muitas delas existem em farmácias, podem ser prescritas pelo médico, no entanto, muitas delas recorrem só ao mercado negro. Na minha opinião, enquanto que se eu não me sinto bem com o meu corpo e quero melhorar e já fiz tudo e preciso, se calhar, de esteroides anabolizantes, eu sou a favor, desde que haja um acompanhamento médico.
Porque é muito mais fácil uma mulher dizer e criticar um homem que eventualmente faça, porque se ela sente com baixa autoestima por ter um peito pequeno, rapidamente com 3.000 euros ou 4.000 euros consegue melhorar a vida dela e volta a florir. Portanto, eu não critico nem julgo ninguém, é a minha opinião enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto cidadão, não enquanto nutricionista, enquanto cidadão. Acho muito bem, se a pessoa quer ter uma autoestima maior e um amor próprio, acho que sim, desde que sejam acompanhados. Germano, isso é acima de tudo o acompanhamento. Esse é o conselho principal que se dá. Sim. Não façam por conta e risco. Por conta e risco. Sim, e é a mesma coisa quando se fala em suplementação. Há pessoas, que já me aconteceu durante alguns anos, estarem a tomar aminoácidos, proteína isolada e whey, que também é uma proteína, e quando estão a dizer, Alexandre, estou a tomar isto e eu, mas sabes que, mas quem é que prescreveu? Um amigo meu estava a tomar uma coisa e eu comecei a tomar outras. E eu, mas porquê? Porque sim. E a pessoa não tem consciência que tudo é proteína, os aminoácidos são proteína, não é? São cadeias muito mais curtas, é a molécula mais simples. No entanto, é importante a pessoa ter noção que se tiver um acompanhamento, seja médico ou nutricional, é muito melhor do que estar a fazer uma coisa por autorrecriação ou porque o amigo toma eu também vou tomar. Ou seja, e Alexandre, agradeço muito este bom bocado que passamos e voltamos ao princípio de tudo e ao título deste livro, O Peso Perfeito para Si. A ideia é que cada peso é um peso e cada caso é um caso, não generalizemos e tentemos fazer isto através de quem sabe, que são os nutricionistas e os médicos. Assim é, mas nem todos os nutricionistas, penso eu, é a minha opinião e é o que eu sinto. Poucos são os nutricionistas que têm uma abordagem emocional, já existem alguns, mas são muito poucos. Se nós queremos alguma coisa como deve ser e se nós, ou as pessoas que têm excesso de peso, percebem que o peso, já fizeram várias tentativas de emagrecimento com vários tipos de dietas e o peso está sempre a oscilar, é porque aquela situação traumática, uma situação de sofrimento ou de dor ainda lá está, que tem que ser trabalhada para então que o peso consiga ser perdido e ser sustentado no tempo. Isso leva tempo, não é feito em 15 dias. Não, algum tempo. E foi esse tempo que nós tivemos aqui a discutir. Alexandre, muito obrigado e até à próxima. Obrigado eu. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.